A versão vista até agora permite que a gente cadastre os alunos, mas não permite ainda que a gente associe notas ou conceitos de metas aos alunos. Então vamos ver agora uma versão que justamente faz isso. Então primeiro vamos ver o sistema funcionando. Aqui aparentemente continua a mesma coisa, mas quando a gente tenta cadastrar um aluno, a gente vai ver a diferença aqui agora, que ao invés de aparecer uma simples lista com os dados dos alunos cadastrados, agora a gente tem um pouco mais de informação, né? Aparece o nome do aluno, o CPF dele e o e-mail com a formatação um pouco diferente que antes, mas aparece aqui duas colunas, uma para requisitos, outra para gerência de configuração, que são campos de texto onde a gente pode colocar os conceitos associados ao aluno, certo? Se a gente for digitar um outro aluno aqui, a gente pode também ver que de forma similar, que é mais um campo de texto associado aqui, né? E a gente pode digitar as informações associadas ao aluno. Então o que a gente quer agora é ter um sistema que dê suporte a isso. Então primeiro a gente vai ver no código quais são as mudanças necessárias, mas de antemão já adianto que a gente vai ter que mudar o objeto aluno para que ele contenha, além dessas três informações básicas aqui, informações sobre suas metas, né? Também vamos ter que mudar a interface com o usuário. Então vamos dar uma olhada no código, clicando aqui no commit associado. Vamos primeiro dar uma olhada na classe aluno. Então realmente essa classe antes tinha um nome, CPF e e-mail, continua tendo isso, mas tem um atributo a mais, que é o metas, que é um mapeamento de strings para string. Nesse mapeamento, a primeira string é a chave, a segunda string é o valor associado àquela chave. Então o que a gente vai fazer é usar a chave, as metas como chave, então requisitos é uma chave e o valor associado a essa chave é o conceito que aquele aluno recebeu naquela meta. Tá? Então o mapeamento aqui arbitrariamente posso guardar um número arbitrário de metas e conceitos associados. Lá na interface com o usuário a gente tem apenas duas metas, mas essa implementação já é flexível o suficiente para crescer com relação a isso. Então aí a gente consegue armazenar não só os dados básicos sobre o aluno, mas também as informações sobre os conceitos que ele obteve em cada meta. Agora a gente adicionou também um construtor na classe, que antes não tinha, então a gente tinha que trabalhar apenas com aquela forma explícita de criar os objetos da classe aluno, mas que requer um entendimento de detalhes internos da classe, então por isso que a gente está passando por um construtor. Esse construtor basicamente chama o método clean, que inicializa todos os campos de nome, CPF e e-mail com vazio e inicializa também o campo de metas com um mapeamento vazio, ou seja, não associa nenhuma chave a nenhum valor. Aqui também depois a gente vai entender melhor porquê, mas a gente criou um método clone que, quando chamado numa instância de aluno, cria uma outra instância e retorna ela com os mesmos valores de nome, CPF, e-mail e metas. Tá? Então ele cria um novo aluno aqui, copia todas as informações, clona as metas também e retorna o aluno. Esse clone metas, o que ele faz é basicamente retornar um novo mapeamento, cria um novo mapeamento do zero e para cada chave que estava no mapeamento original, ele atribui ao novo mapeamento de metas, ele atribui àquela chave o valor que ela tinha no mapeamento de metas original. No final, retorna esse mapeamento com as novas metas. Tá? Então essa forma de clonar um objeto, depois a gente vai entender melhor porquê, mas a essência da mudança aqui foi a adição desse atributo de metas. Vamos ver agora as mudanças no HTML do componente. Tá? A primeira mudança é simplesmente cosmética, foi uma refatoração, renomeamos o nome do método, ao invés de gravar, usamos um nome mais intuitivo chamado criar aluno. Tá? Então isso foi alterado em vários locais, mas teve o efeito aqui também. E a principal mudança no HTML é que, ao invés de ter a simples lista de alunos com as informações, agora a gente tem uma tabela que tem
várias linhas, uma para cada aluno, e nessas linhas, aqui está o cabeçalho da tabela, a gente tem os cabeçalhos das várias colunas, coluna nome, CPF, e-mail, requisitos e gerência de configuração. E essa tabela vai ter tantas linhas quantos elementos tiverem no array de alunos que está no componente. Então, ou seja, a gente vai renderizar uma linha da tabela para cada aluno que tenha sido armazenado no sistema. Para cada linha dessa, a gente vai renderizar o nome do aluno, o CPF, o e-mail, de forma bem similar ao que era feito antes para a lista, mas aqui é onde está a diferença principal. Então, a quarta coluna ela vai conter um campo de texto. Esse campo de texto vai ter um binding bidirecional com relação ao estado do componente, e o estado do componente agora ainda envolve o objeto aluno, mas agora ele envolve também as metas desse aluno. Então, nesse campo de texto, toda a informação que for digitada nele, ela vai ser atribuída ao objeto aluno que está lá no componente, no array de alunos do componente, no atributo metas dele, na chave requisitos, a gente vai atribuir esse valor. Então, o que é digitado nesse campo vai ser atribuído à chave requisitos do mapeamento metas que está no aluno que corresponde a essa linha. Além disso, que a gente está associando também um evento aqui para indicar que toda vez que esse valor desse campo for modificado, a gente vai chamar o método atualizar aluno do componente, que é para que a gente consiga enviar para o servidor, enviar para o serviço o aluno atualizado, para que o valor do novo conceito dessa meta requisitos não fica armazenado apenas de forma temporária no componente, que ele seja efetivado através do serviço. A gente poderia também permitir com que o usuário alterasse várias metas e só ao final da alteração das várias metas ele clicar no botão pedindo para salvar as modificações nessas metas. A gente preferiu não fazer desse jeito, fazer da forma como está ilustrada aí, ou seja, toda vez que um desses campos de texto que representam o conceito obtido em uma determinada meta, toda vez que ele é modificado, a gente chama esse método atualizar para garantir que efetivamente essa modificação na meta vai ser gravada pelo sistema. Então essas são as modificações no HTML. Vamos dar uma olhada agora quais são as modificações no componente. A primeira modificação é bem simples, ao invés de a gente inicializar explicitamente o objeto, como feito aqui do lado esquerdo, a gente cria uma instância do objeto chamando o construtor. Isso é interessante porque como esse objeto pode sempre ter mais informações, né? Então agora a gente precisa inicializar um quarto atributo, o atributo metas. A gente não precisa ir nos vários locais, por exemplo, aqui a gente está vendo vários locais onde o objeto era inicializado, certa duplicação de código, e dizer que aí as metas têm que ser inicializadas. Então a gente teria que ir em 2 locais, né, pelo menos no código, e adicionar uma nova inicialização das metas. Agora essa nova inicialização já foi codificada nesse construtor aluno, a gente simplesmente chama isso quando necessário. Então aqui a gente está chamando esse construtor new aluno, criando uma instância do objeto. Em todo lugar que a gente fizer isso, ele vai inicializar todos os atributos do objeto, né? Se a gente eventualmente depois adicionar mais um atributo a esse objeto, a gente não precisa se preocupar com mudar esse código aqui. Só basta mudar o código do aluno, dizer como o novo atributo vai ser inicializado e automaticamente esse efeito vai ser observado aqui. Então isso é a primeira mudança, bem simples, só chamar o construtor ao invés da criação explícita, né? A renomeação do nome do método, isso também está acontecendo aqui por uma questão de legibilidade, é só uma refatoração que eu decidi fazer na medida que estava adicionando essas novas funcionalidades para deixar o código mais claro, né? E aqui a gente está chamando o método criar também uma renomeação, antes era o gravar, o método do serviço, né? E o código continua justamente como antes.
tá? A única diferença aqui agora para baixo é esse método atualizar aluno, que lembra que a gente mostrou no HTML que ele é invocado toda vez que mudar o valor do campo de texto que contém o conceito associado a uma determinada meta, tá? Então aqui esse método atualizar aluno, ele recebe um aluno e o que ele faz é chamar o atualizar do serviço, que aí sim se encarrega de gravar o novo conceito de meta no array de alunos que temos lá na classe serviço. Então vamos dar uma olhada nisso agora, nessa classe serviço, para entender como ela mudou. Então basicamente só um renaming aqui, de novo uma renomeação do método, antes era chamado gravar, a gente achou criar mais intuitivo. Então basicamente aqui o que a gente fez também nessa criação foi clonar o objeto. Isso é para simular o funcionamento do sistema quando a gente estiver trabalhando com um servidor de verdade, ao invés de com essa classe stub aqui que está simulando o servidor. Então, no servidor de verdade, quando a gente envia uma requisição para criar um aluno, na verdade o que a gente envia são apenas os dados do aluno. Isso é enviado via requisição HTTP. Não é enviada a referência do objeto aluno que a gente quer gravar. Contrastando com isso, na versão anterior do sistema, quando esse criar era invocado, ele recebia um aluno, recebia a referência do aluno, e a referência era armazenada no array. Para evitar isso daí, a gente chama o clone para simular justamente a mesma situação. Então o que a gente vai guardar no array de aluno não é a referência do aluno que veio lá da classe TypeScript do componente. O que a gente vai gravar é um clone desse objeto que foi enviado para a gente. Tá? Do mesmo jeito aqui, na atualização, quando a gente recebe o aluno, a gente primeiro clona ele e aí sim copia os dados dele para os dados do aluno que efetivamente está armazenado no sistema. Então, explicando melhor esse método de atualizar, o que ele faz é recebe um aluno, né, que então é de se esperar que ele tenha alguma coisa a ser atualizada, como o conceito associado a uma determinada meta, cria um clone desse aluno para justamente simular as condições do servidor, que a gente não vai ter acesso às referências dos objetos inicialmente manipulados pela GUI do sistema. E aqui, para cada aluno que está no array, para cada aluno A que está no array, a gente verifica se o CPF desse aluno que está no array é igual ao CPF do aluno que a gente está querendo atualizar. Se for, a gente atualiza os valores das metas, certo? A gente pega os valores das metas do aluno novo e copia para as metas do aluno que já estava armazenado no sistema. Ou seja, nesse processo de atualização, a gente não troca o aluno antigo por um novo. A gente troca os valores antigos das metas pelos novos valores das metas.